a atração entre as sombras. É verdade que as sombras se atraem? Sim, é verdade que as sombras se atraem. Aqui eu documento o efeito de atração entre as sombras. Tá? A sombra da minha cabeça e a sombra da aba do alpendre. Tá? Eu aproximo a minha cabeça da sombra da aba do alpendre e, surpreendentemente, aquele espaço, né, iluminado prematuramente se fecha. Né? Surge uma protuberância na minha cabeça que fecha o espaço. Esse é o efeito da atração entre as sombras. Quando eu mostrei esse efeito para alguns colegas meus lá do Instituto de Física da URGS, e que o Tibério, inclusive, conhece, um deles riu e disse assim, Fernando, a luz do sol revela coisas que nem a gente sabe sobre nós mesmos. Aí deu uma risadinha. Aí eu respondi para ele, tá, então faz o seguinte, para aqui tu e vamos ver o que acontece lá. Porque é na cabeça de qualquer pessoa que vai aparecer essa protuberância. Mas esse efeito é interessante, porque ele pode se manifestar não na minha cabeça, mas na outra sombra. Aqui vocês veem a sombra de uma coluna de concreto. E a minha cabeça se aproximando da sombra da coluna de concreto e a sombra da coluna é atraída pela minha cabeça. Tá? Vou mostrar para vocês um vídeo documentando o efeito. Tá? É a minha sombra se aproximando de outras sombras. O mesmo vídeo com alto contraste, para a gente poder observar melhor o que está acontecendo. Bom, e agora vamos discutir. Esse efeito é estritamente ótica geométrica. Não tem nada além de ótica geométrica nesse efeito. Eu digo isso porque alguns colegas meus aventaram a possibilidade de ser difração, ou lá sei eu o que acontecendo. Esse efeito diz respeito ao fato de que o Sol não é uma fonte pontual, é uma fonte extensa, tá? Embora pequena. Tá? O tamanho angular do Sol é 0,53 graus, tá? Por um observador na Terra. Isso determina que, quando um obstáculo intercepta a luz do Sol, tá? A gente tem uma região de sombra e tem uma região de penumbra, de transição, até chegar na região de iluminação plena. Tá? Essa região de penumbra ela pode ser maior dependendo do ângulo de incidência. Tá? Se a incidência é praticamente normal, como aqui, tá? Essa região de sombra, essa região de penumbra é mínima. Tá? Mas aqui ela é maior. E dá para... aqui uma daquelas fotos, tá? Espero que vocês consigam ver, né? Eu consigo enxergar bem aqui a região de penumbra, tá? Na sombra da aba do alpendre. E uma outra região de penumbra em roda da minha cabeça. Tá? Marquei aqui a extensão da região de penumbra. Se pode demonstrar que o tamanho dessa região de penumbra é cerca de 1 centímetro para cada metro de distância que o objeto que produz a sombra está do local onde a sombra está aparecendo. Tá?
Então, o simples fato de ver aqui uma região de penumbra mais larga, tá, é suficiente para mim poder afirmar, só olhando para a foto, que esse objeto aqui, né, ele está mais distante dessa região do que a minha cabeça, porque a minha cabeça tem uma auréola de penumbra mais estreita. Tá? Então, a gente até pode quantificar o tamanho da região de penumbra. Tá? De onde é que sai esse número? Bom, isso aí é geometria elementar, tá? E diz respeito ao tamanho angular do Sol. Tá? Não posso fazer a demonstração aqui, mas é muito fácil de demonstrar essa relação. Bom, se a gente imaginar, então, como é que se comporta a iluminação lá de dentro da sombra até a região de iluminação plena, tá? O que a gente está fazendo aqui nesse gráfico, né? Nesse eixo aqui a gente tem a iluminação, e isso aqui é o eixo de posição. Né? Poderiam imaginar assim uma formiguinha caminhando aqui dentro da região de sombra e olhando para cima. Tá? Quando ela cair aqui na região de penumbra, ó, ela cada vez enxerga mais do Sol. Tá? No início, só a beirinha do Sol, né? Aí aqui ele já está enxergando a metade e finalmente ela vê o Sol completamente descoberto. Tá? Dá até para mostrar qual é a expressão matemática dessa curva aqui. Tá? É uma curva em forma de S. Tá? É uma curva em forma de S. Tá? E é fácil de calcular até a expressão matemática dessa curva aqui, que descreve o comportamento da iluminação nessa transição de sombra para iluminação plena. Bom, aqui vocês têm a representação de dois obstáculos. Tá? Eu tenho que exagerar aquele ângulo de 0,5 graus para poder representar, senão não consigo representar. Tá? Dois obstáculos que estão projetando sombras e penumbras. E as penumbras aqui já estão superpostas, tá? Já dá para ver que tem superposição, mas as sombras estão intactas lá. Se eu retirar o obstáculo 2 daqui, não muda nada lá na sombra do obstáculo 1. Tá? Bom, mas agora vamos nos fixar só no obstáculo 1, que é o obstáculo que está mais próximo da região onde eu estou vendo a sua sombra. E vamos imaginar o obstáculo 2 se aproximando. Tá? E o que acontece? Quando o obstáculo 2 ingressa nessa região aqui, ó, ele acaba cortando luz que estava chegando lá. E eu vejo a sombra se ampliando. Esse é o efeito. Tá? Tá aí a explicação geométrica para esse instigante efeito de atração das sombras. Tá? E a gente até pode enunciar uma lei de atração das sombras. A sombra atraída é aquela que se encontra mais próxima do objeto que a produz. Tá? Então, tem uma das duas sombras que será atraída pela outra. Tá? E qual delas? A que estiver mais próxima. Naquelas fotos que eu mostrei no início, tá? Ora era a sombra da aba do alpendre, ora era a sombra da coluna, né, onde o efeito se manifestava. Por quê? Porque essas distâncias eram diferentes. Mas esse efeito acontece, inclusive, com iluminação artificial, não é só com a luz do sol. Aqui nós estamos documentando o efeito de atração das sombras em laboratório. Tá? Tem uma lâmpada num dos lados do laboratório, no outro lado do laboratório, a uns 4, 5 metros de distância, junto de uma parede, tá? A gente tem duas sombras, de uma bola e de uma placa. Tá? E aí, quando a sombra da bola se aproxima da sombra da placa, acontece o efeito.